a gente vai terminar a parte mais básica. A gente vai continuar aqui da parte mais básica e resolver alguns exercícios que a gente precisa resolver mais exercícios. Já selecionei um exercício, acredito, um exercício ou dois do livro de vocês, que dava para a gente resolver pelo que a gente tinha sido apresentado, que era a equação propriamente dita, se a equação é completa ou incompleta, os coeficientes da equação. Aí hoje a gente vai ficar com o estudo do delta, que o livro de vocês traz estudo do delta ou estudo do discriminante. Vamos lá. São 7, 6, 7. A gente vai fazer o estudo do discriminante. A gente não vai chamar por este nome, que é um nome bem desconhecido, é mais técnico, mais matemático, mas a gente vai chamar ele de delta. E o delta, vocês conhecem esse símbolo? Talvez lá da física, quando vocês estão estudando cinemática, que o professor passa lá a fórmula da velocidade média, lá a velocidade média, delta S sobre delta T, esse delta aqui, né? Na física, na química também aparece, mas na física representa uma variação, né? Uma variação. Aqui, o delta é o símbolo propriamente dito, é um símbolo grego como alfa e outro aí que a gente trabalha, certo? Então, esse nosso delta, ele vai ser preciso ser feito 3 estudos de caso, certo? A gente tem 3 casos para a gente considerar, ok? Então, vamos ver aqui os casos. Então, nós temos 3 casos para considerar. Quais são? Aqui, o primeiro caso é quando o nosso delta, quando o delta, ele for positivo. Certo? Quando ele for positivo. E aí, quando esse delta for positivo, ou a gente trocando aqui em símbolos matemáticos, maior do que zero, a gente vai ter um estudo de caso para ele, que é a nossa equação, ela tem 2 raízes reais e obrigatoriamente diferentes. A gente vai escrever aqui, ó, x1 ou x2, ou se vocês quiserem x', x duas linhas, certo? Então, aqui a notação matemática para o primeiro caso. Toda essa notação matemática, certo? Ela está no livro de vocês e ela também está lá no que eu postei no Google Sala de Aula. Eu espero que vocês, principalmente do nono, transcrevam todas as postagens lá, esses prints, essas fotografias do conteúdo, porque aqui fica um pouco difícil para reproduzir e a questão do tempo para a gente também é precioso. Então aqui eu vou ser bem rápido, certo? Eu vou escrever aqui, eu vou apagar logo, não vai precisar vocês copiarem nada. E aí, vocês pegam o que está postado lá, transcreve para o caderno de vocês,
certo? Todo o conteúdo lá, porque quando a gente retornar, e aí a gente vai dar o visto nessas atividades, a gente vai ter o que olhar no caderno de vocês, tá certo? Então, tome cuidado também, quando vocês forem transcrever esses prints, essas fotografias postadas lá, para ter cuidado para não escrever as coisas erradas, certo? E depois vocês postem, tirem fotografia do caderno de vocês e coloca aí também no Google Sala de Aula para que eu possa acompanhar, ver como é que tá sendo feito aí esse acompanhamento, certo? Espero que vocês estejam copiando os exercícios que a gente respondeu já. Tudo isso aí a gente vai ter que ter em nota, tá bom? Então, o primeiro estudo é esse. A equação mais simples do segundo grau é aquela que o meu delta é maior que zero. E aí eu vou ter, obrigatoriamente, duas raízes e elas vão ser diferentes. Elas não podem ser iguais. Mas eu tenho só duas raízes, como eu falei para vocês, pela definição da equação do segundo grau, no máximo duas raízes. E aí a gente vai ter, nesse caso aqui, com delta maior que zero, duas raízes diferentes. Quando eu digo duas raízes reais, tem alguns alunos que não estão acompanhando esse raciocínio, porque esqueceram bem de antes dos conceitos de conjunto, né? Quando a gente tinha, por exemplo, abrir só um parênteses aqui para vocês, ó. Eu tenho os naturais. Os naturais, eu tenho 0, 1, 2, 3, e aí vai. Depois dos naturais, eu tenho os inteiros. Eu vou ter menos 3, aí para cá tem menos 4, menos 5, menos... E aí vai menos 6. Aí menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, os inteiros é tanto negativo quanto positivo. Depois dos inteiros, eu vou ter o conjunto dos números racionais. A gente vai representar ele pelo Q, pelo símbolo Q. Que números são esses? São números em forma decimal, números em forma de fração, números mistos, fração mista, números dízimas periódicas, dízimas não periódicas, certo? Então, vai englobar todos esses números aí. E aí a gente tem os números irracionais. São quais? São os números que eles, dentro do ponto de vista lógico, matemático, ele tem esse nome irracional, porque a gente é incapacitado de imaginar, mensurar, ou até mesmo quantificar um número desse conjunto. Por exemplo, quando a gente pega raiz quadrada não exata, por exemplo, raiz quadrada de 5, certo? Esse número aqui, quando a gente for extrair a raiz quadrada desse número aí, a gente vai perceber que ele vai dar um número que ele é inexato, ou seja, é um número infinito, certo? Com infinidade de casas decimais que a gente não consegue mensurar, certo? Então, a raiz quadrada de 5, ela é um número incluído nesse raciocínio aí, dos conjuntos dos números irracionais, que é um número infinitamente grande. A raiz de 5, vamos fazer aqui a grosso modo, é um número entre 9 e 4. Então, se eu quero descobrir a raiz de 5, eu passo a raiz aqui e nos extremos. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, a raiz de 5, é um número entre 3 e 2. Então, vai ser 2,2,4, 7, e aí vai. Eu só estou supondo esses números aqui, eu não sei exato. A raiz quadrada de 5, certo? Eu sei aproximar, 2,2. Mas aqui o número continua. Então, esse número, ele é classificado como irracional, por quê? Porque ele nem é uma dízima periódica, certo? Ele não é nem uma dízima, não é um número decimal, então
cai dentro desse bojo aí de número maluco, vamos dizer assim, né? Como o π, por exemplo. Vocês estão acostumados com o π? Lá na geometria, 3,1475, e lá se vai pedrada, e continua, e a gente não sabe que número é esse, não tem como. Então, são números irracionais, certo? Por exemplo, o algarismo de Euler, talvez vocês não tenham contato com ele, já tiver, não sei. O algarismo, a constante de Euler também, ele também classifica como um número irracional, e aí vai. Depois de todos esses conjuntos, a gente encontra o conjunto dos números reais, certo? Então, o conjunto dos números reais, ele vai englobar esses números aí, que a gente comentou, esses conjuntos anteriores, certo? E aí, a gente vai ter como uma equação, resumindo a história, qualquer número, certo? Já que ele já está dentro da análise real, ok? O segundo caso é quando o meu discriminante, ou o meu delta, ele for igual a zero, certo? O segundo caso é quando o meu discriminante, segundo caso, é quando o meu delta, é quando o meu delta for igual a zero, ou nulo. Escrevendo matematicamente, o meu delta igual a zero, o que vai acontecer? A minha equação, ela terá duas raízes, a minha equação, ela tem duas raízes reais e vão ser iguais. Vão ser iguais. Duas raízes reais iguais. Então, matematicamente, escrevendo que está aqui, x' é igual a x do r', certo? E aí, o último caso, então, repetindo aqui, quando eu digo raízes reais, é porque ela vai estar no conjunto dos reais, que vai englobar ou número positivo, ou número negativo, ou número em forma decimal, ou número em forma de fração, ou seja lá qual número for, tá certo? Vai englobar ou número irracional, e está tudo dentro dos números reais, tá certo? Pode ser que a gente calcule uma raiz que seja a raiz dela π, não tem nenhum problema, a raiz dela por 5, raiz de 5, aí vai, tá certo? E aí eu vou para o último caso de análise desse discriminante, do estudo do delta, que é o terceiro caso. Eu vou ter quando? Quando o meu delta, ele for o quê? Quando ele for negativo. Quando ele for negativo, a gente vai ter o seguinte agora. Escrevendo aqui delta menor do que zero, já que ele é negativo, a gente não vai ter raízes racionais. Tá? A equação, ela não tem raízes. Não tem raízes reais. Não tem raízes reais. Certo? Não está nos nossos estudos aqui. Então, a gente vai escrever que o meu x' e x duas linhas, ele não pertence aos reais. Certo? Então, primeiro caso, que é o que a gente vai mais utilizar, é quando o meu discriminante for maior do que zero. O segundo caso é quando o meu discriminante for igual a zero. E o meu terceiro e último caso, quando o meu discriminante, o meu delta, ele for menor do que zero, ele for negativo, ele for dessa situação, ele não vai ter raízes reais, certo? Até aqui, tá tudo tranquilo?
Hein, pessoal? Algum retorno aí de alguém? Professor, olha o chat. Tudo bem, tá certo. Então eu encontrei aqui o. O pessoal está dizendo que está mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver aqui logo apresentar como é que a gente vai encontrar essas raízes dessa equação de segundo grau, certo? Para a gente começar a analisar as questões para ver se a gente consegue andar com alguma coisa em relação a esse conteúdo aí. Então, o que eu tenho de maior preocupação é que vocês venham a ter uma ideia do que seriam os coeficientes A, B e C, saber quando a equação é completa, incompleta, isso aí é básico. E aí saber que eu tenho 3 tipos de estudos de caso da equação, quando o meu delta for igual a zero, quando o meu delta é maior que zero, quando o meu delta for menor do que zero. E aí a gente vai encontrar quem é esse delta, que cargas d'água que significa esse delta, certo? Então a gente tem o delta como a solução da equação. Quando eu digo raízes da equação, é o número, eu encontro o número, no caso são 2 números, que pode ser qualquer número que você possa imaginar, repetindo. Ele pode ser um número positivo? Pode. Pode ser número negativo? Também pode, a gente viu lá. Pode ser um número em forma de fração, em número decimal, pode ser uma dízima periódica, uma dízima não periódica, pode ser qualquer número que você possa imaginar. Pode ser um número irracional, π, raiz de 2, o algarismo de Euler, o algarismo... e aí vai das contas, certo? Então, o que a gente vai ter agora a ideia é de que como é que a gente vai encontrar esses deltas. Então tem uma formulazinha, talvez vocês já tenham sido apresentados, que a gente vai analisar, que é a primeira fórmula mais básica, a fórmula de Bhaskara, certo? No livro de vocês aí, a fórmula de Bhaskara está exatamente, deixa eu olhar aqui, o que eu falei do discriminante aí, quem está comigo, eu estou na página 36, tá certo? Ele diz aqui, ó, número de raízes reais. Aí ele coloca o primeiro caso, na página 36, delta maior que zero. No segundo caso, delta igual a zero. No terceiro caso, delta menor do que zero. Certo? E aí, a gente vai ver aqui mais para frente, deixa eu dizer para vocês onde é que eu estou aqui no Bhaskara. Onde é que ele apresenta essa forma do Bhaskara? Ele vai apresentar para vocês aqui na página 43. Na página 43 ele vai representar, ele vai trazer aqui como relação entre os coeficientes e as raízes, certo? Talvez no desenvolvimento aqui, ele apresente que aqui é a fórmula de Bhaskara, tão conhecida como fórmula de Bhaskara. Mas na página 43 e 44, tem o que a gente vai analisar agora, tá certo? Vou apagar isso aqui. Então, o que seria a raiz de uma equação do segundo grau? Seria a raiz de uma equação do segundo grau, certo? A gente vai utilizar a conhecida fórmula de Bhaskara, certo? Ela vai nos trazer a seguinte situação. O meu x, o meu delta, vai ser encontrado por essa fórmula aqui. Ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Essa fórmula aqui tem uma conta enorme de demonstração para chegar aqui, foge do nível da gente aqui, é fundamental 2. Vocês talvez, se não tiverem uma sorte, não tiverem azar, talvez vocês peguem um professor que ele
ele demonstre como que a gente chega aqui. Então, aqui foge do nível do ensino fundamental. Então, é que vocês peguem que o delta é escrito assim. A fórmula D ao quadrado menos 4AC. Lembrando, quem é esse meu B, quem é esse meu A e quem é esse meu C? São aqueles ditos coeficientes. São meus coeficientes. Então, para eu saber qual a raiz, eu preciso primeiro basear pelo delta, certo? E depois, aí eu vou encontrar quem é o meu x1, quem é meu x2, ou meu x' e x duas linhas. O meu x', deixa eu escrever logo a equação genérica. O meu x, ele vai ser menos b, mais ou menos raiz do meu delta, sobre 2a. Aí aqui a gente vai desmembrar. Meu x' e o meu x, duas linhas. O meu x' vai ser menos b, mais raiz de delta sobre 2a. E o meu x, duas linhas, vai ser menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Percebe que quando eu boto mais e menos aqui, é porque eu vou ter sempre o valor positivo e o valor negativo da raiz. Tá certo? Então, para a gente, deixa eu apagar essas setinhas aqui. Para a gente tem como forma esse meu delta e a gente tem como forma essas minhas raízes. Aqui é a minha raiz 1, aqui é a minha raiz 2, certo? Então, essas formas a gente vai usar para a gente encontrar quem são as raízes da equação de segundo grau, certo? Se vocês estiverem aí com o livro em mãos, eu queria pedir para vocês irem para a página 37. Deixa eu apagar isso aqui, lembrando a vocês, está tudo lá no print, lá, está tudo bonitinho. Vamos ver aqui essa página 37. O que ele vai trazer aqui? Ele vai trazer aqui no passo a passo, lembrando que esse passo a passo, as questões já estão resolvidas, mas vocês sabem, como hábito meu, eu sempre dou uma analisada, vejo aqui como é que foi a forma que eles resolveram, para ver se a gente melhora a situação e resume essas continhas aqui, certo? Geralmente, nessa parte de álgebra, detalhe, viu, pessoal? O que a gente estava vendo no primeiro período, aquelas coisas lá, tinha nada de álgebra, não. A álgebra começou agora, tá certo? É igual os alunos que acham que estão vendo física em cinemática. Cinemática não é física. Cinemática é matemática, certo? Quando você calcula a velocidade média lá, você pega a distância que o carro percorreu pelo tempo que ele levou, aquilo ali você está fazendo cálculo matemático, não tem lei nenhuma ali. Qual é a lei que vocês utilizaram na matemática, na cinemática? A lei da velocidade média não existe, a lei do movimento uniforme não existe. Não existe nada de lei ali, não. Só existe matemática, certo? O que vocês vão ver agora, a partir desse momento, é propriamente a álgebra, que é o quê? A inclusão de letras, certo? Inclusão de letras em substituição dos números. A gente vai ter uma expressão que antes era numérica, aquelas potências lindas lá que a gente resolvia, tudo um número bem bonitinho. Agora a gente vai substituir por aquelas potências letras, a gente vai colocar variáveis, incógnitas, certo? Então, por isso que a gente tem a equação algébrica. O próprio nome aí diz do capítulo 2, se vocês deram uma olhada, ele chama esse capítulo 2 de equações polinomiais do segundo grau. Aí, mais embaixo, ele vai trazer o desenvolvimento do que seria uma equação algébrica, né, com letras, com variáveis. Então, ó, olha como é que dá, eu acho que já deu tempo de vocês darem uma olhada aí na página, e nessa página 37, deixa eu dar só uma olhada aqui no chat, aqui, a câmera dele. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo aqui. A minha câmera está desfocando de vez em quando, não sei, eu acho que é a internet. Ó, vamos ver aqui, eu vou até que horas, hein, minha gente? Deixa eu ver aqui no meu horário.
2h10. 2h10, então, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Então, tenho 7 minutos. Dá pra gente comentar aí sobre essas questões do passo a passo da página 37. Olha como é que ele vai cobrar para vocês, ó. Ele diz assim, ó. Calcule o discriminante, aí do ladinho ele coloca delta, esse símbolo. Calcule o discriminante de cada uma das equações, identifique o tipo de raiz que cada equação apresenta, tá certo? Então, quando ele pedir para calcular o discriminante, a gente vai utilizar aquela fórmula limpa e seca, que é o delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, a minha equação aqui que ele deu é x2 menos 4x menos 5, certo? Aí tem que colocar igual a zero, senão não é equação. Aí o que ele quer aqui? Ele quer que eu faça um estudo para saber o tipo de raízes que cada equação apresenta. Se ele tem duas raízes, se elas são diferentes, se ele tem duas raízes e elas são iguais, ou se ele não tem raiz nenhuma. Então, como é que eu vou saber disso? Eu vou saber pela fórmula do delta, que é o que eu escrevi lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí, eu não sei quem é o b, eu não sei quem é o a, eu não sei quem é o c. Como é que eu encontro essas variáveis, esses coeficientes? Na equação. Eu vou para cá para a equação. O meu a é o número que está do lado do x2. Ó. Quando não vem nada, isso aqui a gente considera como sendo 1. Então, o coeficiente do a é 1. O coeficiente do b é o que está do lado do x, é esse cara aqui, ó, menos 4. E o coeficiente do c é o que está sozinho, é o número que está sozinho, sem letra, sem nada. E vai ser quem? O menos 5. Pronto. Quando eu tiver os dois coeficientes, eu jogo aqui na minha fórmula. Na minha equação, então eu vou ter que delta é igual a quem é o meu b? B ao quadrado vai ser menos 4 ao quadrado. Menos a forma, 4 da forma, vezes o meu a. Quem é o meu a? É 1. Vezes o meu c, que é menos 5. Eu vou colocar isso aqui até um pouquinho mais para cá para o lado, para ver se vai caber aqui. Aí, viu? O meu delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, portanto, o meu delta vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o meu a. Eu vou botar nem o a, vou botar o meu a assim, que é 1. Não tem sinal nenhum, coloco ele assim soltinho. Mas o meu c, eu vou colocar ele aqui dentro. Parece aqui para ficar melhor. Certo? Eu vou fazer jogo de sinal agora. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou ter um delta igual. Quanto é 4? Menos 4 ao quadrado. Vai ser 16. Positivo, né? A gente aprendeu essas potências lá no período anterior. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Menos, por menos daqui, vai ficar mais. Ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, agora eu multiplico, ó. 20. Quanto é que deu o meu delta? Meu delta deu 36. Se é 36, é porque o meu delta ele é maior do que zero. Ele é positivo. Se o delta é positivo, como é que a gente vai responder isso aí? A minha equação, ela tem duas raízes reais e diferentes. Só isso, professor? Só isso. Claro que vocês não vão fazer uma questão, principalmente agora, que vai ser tudo na plataforma, tudo mais discursiva, né? Aberta. Certo? Ela vai ser objetiva, vai ser de marcar. Então, provavelmente, eu vou estar te dando lá alternativas. Duas raízes reais iguais, duas raízes reais diferentes. Não existe raiz. Existe raiz, vou encher linguiça lá nas alternativas, né? E vocês vão marcar, obviamente, o item que vai ter. Tem duas raízes reais diferentes. Tá certo? Então, esse primeiro aqui, exemplo, é só para eu fazer o estudo do discriminante, do delta.
Eu nem estou encontrando as raízes aqui. Eu nem estou colocando lá o x' e o x duas linhas. Tá certo? Por enquanto, a questão só pede isso. Ok? Aí eu queria pedir para vocês que vocês dessem uma olhada na introdução deste capítulo, que ele vai trazer lá uma historinha bem interessante lá, de um terreno que não tem dimensões, a pessoa chama a dimensão uma variável x, e aí no final ele descamba a precaução do segundo grau. Essa é a parte que eu acho, ao meu ver, desse capítulo, a mais complexa, certo? Quando ele envolve a geometria, que é a parte da área com a álgebra, tá certo? Eu acredito que o meu tempo já tá estourando, eu tenho acredito que só um minutinho aqui, tá bom? A gente vai ficar por aqui. Deem uma olhada aí no B, no C, certo? Nos outros itens que ele resolveu. O 2 do passo a passo, vocês dêem uma pulada, porque é aquilo que eu estou falando da introdução. Eu não vou cobrar o 2 agora, porque eu não passei o conteúdo ainda da questão 2, propriamente dita, assim como tem umas questões de vocês aí, que são a questão 10 e a questão 9 são duas questões bem interessantes. Quando eu digo interessante, não são questões de nível fácil, certo? Que vai abordar essa questão de geometria com álgebra. Você sabe que o livro de vocês é um livro com nível muito bom, certo? Não é, tem questõezinhas bobinhas, só essas de introdução, mas é que eles colocam lá para vocês resolverem lá nos problemas, na aplicação, e aqueles que ele coloca em matemática a mais, certo? São problemas de análise mais complicado, tá certo? Então a gente fica por aqui. Tá bom? O pessoal tá falando que a minha câmera tá ficando ruim, desfocando de vez em quando, né? O pessoal perguntou aqui o que é esse discriminante. O discriminante é o delta, certo? A gente tem um discriminante como uma letra grega qualquer. O delta, como alfa, beta, poderia chamar de qualquer letra grega, certo? Mas a gente chamou como delta, e aí a fórmula que a gente vai ter para calcular esse delta aí é essa que eu coloquei, b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é uma variável,